se tornaram nossas salas de aula, escritórios e o único lugar seguro diante da pandemia enfrentada. Desde que o isolamento social foi recomendado, passamos a reconhecer nossas próprias casas. E pela janela, temos a única paisagem vista durante dias. Mas, você já parou para pensar no que significa a janela? Seria ela só uma abertura que proporciona luz e ventilação? Ou a nossa tela, que retrata belas paisagens, ou não, do que deixamos de notar durante nossas rotinas agitadas? Com a questão do isolamento, uma das ferramentas que eu particularmente tinha e tenho com o mundo exterior é a janela do meu quarto. Então a janela, para mim, hoje, ela representa esse meio de comunicação com o dia. É como se fosse algo que eu utilizo para organizar certos horários do meu dia. De manhã, quando eu acordo e abro as janelas, é uma forma de tentar olhar através da janela como vai ser o clima do meu dia. Se vai ser um dia de sol, um dia chuvoso, um dia frio, né? Então, começando disso, eu já consigo me adaptar para o restante do dia. No meio da tarde, eu às vezes dou uma olhada para poder ver como que está o movimento. Como as pessoas próximas a mim têm se comportado na questão de isolamento. Então é uma parte em que eu uso para avaliar se realmente o isolamento está acontecendo, em determinados dias, quando que o fluxo, né, é maior, quando é menor. Então sempre no meio do dia mais ou menos, é um horário que eu paro para poder olhar e ver como as coisas estão funcionando lá fora. E no final do dia, final da tarde para o início da noite, é como se eu encerrasse o meu expediente. Então eu guardo o que eu tenho que fazer, fecho os meus arquivos, os meus programas, e aí eu olho para a janela para poder admirar talvez um pôr do sol, ou para dar aquele encerramento do meu dia, né, no escritório. O que antes era, vamos dizer, a porta do meu escritório, hoje é a janela do meu quarto, que é a parte que eu falo assim, acabou o meu expediente. Janela é onde eu olho quando eu me distraio, onde eu vejo a vida lá fora, já que a gente não pode sair de casa. Quando eu tô sem nada pra fazer, eu fico vendo o pôr do sol, nascer do sol. Cara, eu posso falar pra você que eu adotei este canto da minha casa, que tem a janela ao fundo, para que as pessoas que eu trabalho, eu tenho que atender todo mundo, atendo muitas pessoas o dia inteiro, são reuniões virtuais o dia inteiro, mas que as pessoas do outro lado, em vez de eu colocar um pano de fundo, eu tenho a minha janela e tenho vários comentários positivos, inclusive, pô, você tá legal aí, parece que você tá numa praia, parece que você tá num ambiente não só familiar, mas um ambiente de trabalho executivo mesmo. E tá todo mundo muito feliz e tô percebendo que os meus colegas têm feito a mesma coisa. A maioria deles tem saído da parede e ido para um canto de janela. Com as nossas rotinas alteradas, passamos a ter mais tempo para olhar pela janela. Tivemos que readaptar nossas comemorações. Nossas demonstrações de afeto. Você é o meu garoto, rapaz. Alô, Patrícia. Você é meu amor, Patrícia. Você apareceu na minha vida e derreteu meu coração. E nos deparar com cenas que antes passavam despercebidas. Com a questão do isolamento, teve toda uma adaptação na questão profissional,
a forma de se comunicar com o cliente, a forma de se comunicar com o meu chefe, de comunicar com as pessoas que trabalham comigo, né? Mas, além dessa forma de adaptação profissional, houve também uma adaptação pessoal, né? A gente teve que lidar em ficar... hoje eu moro com os meus pais e o meu irmão e minha cunhada, então nós tivemos toda uma adaptação em questão familiar também. E aí, quando foi no finalzinho de maio, dessas 5 pessoas que moram juntas, 3 deram teste positivo para o coronavírus, o que houve uma outra adaptação, porque antes, se o isolamento acontecia no meu apartamento, ele passou a ser no meu quarto. Então, o meu teste deu positivo, durante 14 dias eu estive isolada no meu quarto. O meu pai também teve que ficar num isolamento no quarto dele. Tivemos que usar máscara dentro de casa. Então houve toda uma adaptação, né? Toda uma questão de readaptação do isolamento. O que foi um pouco difícil de ser trabalhado em questão mental também, né? Porque você já teve que trabalhar uma questão de readaptar, de sair da sua rotina normal para um isolamento num apartamento. E aí teve que fazer uma outra reorganização de o seu isolamento por conta da contaminação do vírus. Eu presto mais atenção no nascer do sol que eu indo para a escola, porque indo para a escola eu fico mexendo no celular, dormindo, outras coisas que eu presto mais atenção no nascer do sol. Agora acho que o meu cérebro pensa que eu estou de férias e eu só faço os deveres, essas coisas, esqueço de estudar, já que tem os computadores, essas coisas e tal. O melhor para mim está sendo poder ficar com a família, né? Porque eu saía cedo, trabalhava o dia inteiro e voltava só à noite. Muitas vezes eu tinha que viajar, voltava 3, 4 dias depois. Então isso para mim está sendo muito bom, tá ficando com a família, tá ficando em casa, tá podendo participar de algumas atividades escolares, atividades de ir num salão de beleza, de almoço, de simplesmente arrumar uma cama. Então isso tudo é diferente para mim, porque eu não tinha isso. A minha perspectiva do desejo para o futuro pós-pandemia é que toda essa reorganização que a gente faz com mental, né, a reorganização psicológica e a profissional, que ela continue, né? A forma de trabalhar foi modificada, mostrou pra gente que dá para ser feito um serviço até um pouco mais prático do que era, né? A comunicação entre funcionário e cliente ficou um pouco mais humana. Então eu espero que esse tipo de coisas que vieram para agregar e melhorar continue quando tudo voltar ao normal, né? E na parte familiar, por todas as dificuldades que a gente passou na questão da contaminação, a gente teve um susto muito grande na questão da minha mãe, porque ela chegou a ficar internada, ela chegou a ficar entubada, mas assim, graças a Deus ela conseguiu reagir e hoje ela está em casa com a gente. Eu espero que pós-pandemia, as lições que a gente aprendeu como família continuem, que é a questão de aproveitar mais a companhia um do outro, de ter mais paciência e de não limitar, sabe, a demonstração de carinho e afeto que a gente tem um pelo outro. Esse é o meu desejo pós-pandemia, que a gente possa ser mais humano depois que isso tudo passar. Eu quero passar mais tempo com meus amigos, saindo, indo pro shopping, pra escola, principalmente, porque eu não aguento mais. E essas coisas, poder sair de casa. Pós-pandemia, assim, ele é imprevisível ainda, porque primeiro nós não temos nem a vacina, então não dá para falar nada, né? Então, se a gente for comparar com as outras pandemias no passado, tivemos assim, três ondas de grandes crises, e aí após a terceira onda é que as coisas foram se acalmando, porque a vacina não sai na hora. Então, para você ter uma ideia, na minha empresa nós já decidimos que este ano ninguém volta mais.
Vai ficar todo mundo home office até dezembro. Devolvemos todos os escritórios, todos os aluguéis, está todo mundo em home office e apenas tomaremos alguma decisão em dezembro ou janeiro. Então, pós-pandemia, infelizmente, não dá para falar muito não. Mas será um novo mundo. A verdade é que, depois dessa pandemia, não seremos mais as mesmas pessoas. Nossa visão do mundo certamente mudará. Os abraços, o pôr do sol, o contato humano serão cada vez mais valorizados. Passaremos por isso juntos. Passaremos por isso juntos. Passaremos por isso juntos.